Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. O desaparecimento do material de tanques é uma situação grave e nós, passado todo este tempo, continuamos a não perceber o que é que aconteceu. Já percebemos que o Governo não sabe, não faz a mínima ideia, mas quanto mais tempo passa, mais percebemos que aumentam as dúvidas e as contradições e cada vez é menos o esclarecimento. Nós não queremos o esclarecimento cabal desta questão para andar a pedir sistematicamente a demissão, seja de quem for. Nós queremos e exigimos saber o que se passou, porque os portugueses têm direito a saber o que se passou. Os portugueses têm direito a saber se estão em segurança. A questão do segredo de justiça é engraçado. É engraçado porque parece que o Sr. Ministro utiliza a questão do segredo de justiça quando dá jeito. As armas, afinal, estão obsoletas. Falamos, não está em segredo de justiça. Afinal, estão operacionais. Já não falamos, está em segredo de justiça. Desapareceram as armas, não falamos, está em segredo de justiça. Apareceram as armas, já falamos, já não está em segredo de justiça. Já damos relações numa determinada altura da quantidade do armamento, noutra altura já não podemos falar sobre isso, quando de facto se percebem nesta evolução que há de facto muita afirmação contraditória por parte dos diferentes responsáveis. Portanto, o segredo de justiça é aqui usado de acordo com as conveniências. O facto de haverem falhas graves na segurança que já eram do conhecimento do Sr. Ministro não tem nada a ver com o segredo de justiça e o facto da sua inação em relação ao mesmo. O facto, como já aqui foi dito, da responsável do Sistema de Segurança Interna ter sido avisada por ninguém e ter sabido por jornais, não tem nada a ver com o segredo de justiça. E o Sr. Ministro não respondeu o que é que vão fazer para melhorar, para que este tipo de coisas de discordação não aconteça. O facto da Polícia Judiciária não ter sido chamada ao local a quando o achamento das respectivas armas, não sei se tem a ver com o segredo de justiça ou não, a quando o achamento das armas não terem dito que tinham sido todas recuperadas e afinal não ser bem assim, também não tem a ver com segredo de justiça, tem a ver com contradições nas afirmações do Chefe de Estado-Maior do Exército, do Ministro da Defesa e do Primeiro-Ministro em relação a toda esta matéria. Nós sabemos bem o que foi dito. O Sr. Ministro, se calhar, já não se recorda, mas nós sabemos bem o que foi dito. Ainda hoje há jornalistas a escreverem que o material foi todo recuperado, à exceção das munições de 9 milímetros e até a mais uma caixa de petardos. Foi isto que foi dito pelos responsáveis militares e do Governo do nosso país. Foi isto que foi dito pelo Sr. Ministro, foi isto que foi dito pelo Primeiro-Ministro. Aliás, o Sr. Ministro da Defesa até se congratulava com a recuperação do material de tanques, dizendo é um facto muito positivo a recuperação deste conjunto de material de guerra. É a primeira vez que eu me recordo, em democracia, num furto desta natureza, do material roubado ou furtado ter sido recuperado. Vangloriava-se na altura ao Sr. Ministro. Agora diz que foi uma evolução. Quis dizer que o material roubado, afinal, não era todo. Afinal, não sabia bem. Afinal, nem sequer pode dizer porque está em segredo de justiça. Sr. Ministro, afinal, o material foi todo recuperado ou foi parcialmente recuperado? Ninguém ainda percebeu. Eu não percebi. E, portanto, era bom que o Sr. Ministro, em vez de andar aí à volta com uma série de questões, dissesse claramente aos portugueses, olhos nos olhos, como eu lhe estou a dizer assim, o que é que foi recuperado, o que é que está por recuperar, os portugueses podem estar descansados ou não podem estar descansados em relação a esta matéria. O Sr. Primeiro-Ministro, com base na informação certamente que lhe foi dada, também diz que descansou os parceiros europeus porque foi tudo recuperado, à exceção das munições de 9 milímetros. Depois de ouvirmos o Sr. General SEM, na última audição, é que ficou claro que, afinal, ele diz, nunca disse que todo o material tinha sido recuperado. Nunca disse todo, nunca utilizou. Então andamos a brincar com as palavras por uma questão desta gravidade. Sr. Ministro, isto não pode ser tratado desta forma. Isto ainda vem deixar na opinião pública mais dúvidas em relação a se podem ou não podem confiar nos responsáveis políticos que estão a gerir este mesmo caso. Como é que nós fazemos essa comparação? Como é que dizemos o que dissemos na altura, na tal conferência de imprensa, onde se disse recuperámos o material, à exceção de uma caixa de 9 milímetros e temos uma caixa de petardos a mais? Como é que se diz isto sem comparar relações de material? Como é que se diz isto sem se avaliar os dados factuais concretos que se têm em cima da mesa? Isto é impossível dizer. Mas também é impossível dizer isso e depois a seguir vir dizer uma coisa completamente diferente daquilo que tinha sido dito anteriormente. Portanto, isto é uma grande atrapalhada, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro tem de explicar. Porque, afinal, o que é que foi recuperado? Afinal, o que é que ainda está desaparecido? Os portugueses podem ou não estar descansados? Sr. Ministro, eu tenho de lhe perguntar isto. O Sr. Ministro mentiu aos portugueses? Ou mentiram-lhe a si? Sr. Ministro, o Primeiro-Ministro mentiu aos portugueses? Ou mentiram-lhe a ele?
E nós, em função também das respostas e dos esclarecimentos que aqui der, reservamos o direito até de requerer, para terminar, Sr. Presidente, requerer a audição nesta Comissão a presença do Sr. Primeiro-Ministro para esclarecer porque é que ele não disse a verdade aos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro mentiu aos portugueses ou mentiram-lhe a ele quando ele disse estas afirmações que foram públicas? Muito obrigado, Sr. Presidente.